pegar o que ela escreveu. No segundo dia, a gente viu o primeiro capítulo do livro. O livro, como a gente está vendo, é baseado na obra São João da Cruz. Então, no primeiro capítulo, ela pega elementos biográficos da vida de São João da Cruz. Por que a cruz foi tão importante para ele? Ela não conta a história toda de São João da Cruz, mas ela pega elementos em que a cruz marcou a vida dele. De modo especial, aquele momento que ele é preso lá em Toledo, não é? O pessoal dos outros carmelitas começaram a achar que ele e Santa Teresa eram tipo de um novo Lutero. Então eles prenderam embaixo de uma escada e lá eles sofrem muito. Mas esse mesmo sofrimento é o que vai dar a noite escura da alma, que vai dar esse caminho de espiritualidade para a gente, de purificação da alma até chegar em Jesus. Ontem, aqui o slide de ontem, é o esquema da noite escura, que todos nós temos que passar, aqui ou no purgatório, para a gente chegar na união com Deus. Né? O céu vai ser a nossa união com Deus. Na teologia de São Irineu se chama teoses ou divinização. A nossa união com Deus, a gente vai ser um com Deus. Para chegar aí, não pode ter no nosso coração nada que não seja Deus. Algumas pessoas, alguns santos conseguem já isso aqui. A maior parte de nós tem que fazer o estágio do purgatório. Né? De qualquer forma, por isso que o purgatório se torna também um estado da alma, um lugar de sofrimento, por conta que precisa ainda tirar os desapegos. Pensa assim: se você morrer agora, olhando para a sua vida, você está pronto para essa união? Não tem nada aí no seu coração de egoísmo, de raiva, de olhares, de desejos desordenados, da comida, da bebida, da sexualidade? Eu acho que todo mundo tem. Então isso é sinal de que, se morresse agora, a gente não está pronto aí no purgatório. Mas a gente não pode ficar mirando no purgatório, né? Vai que erra a mira. Tem que buscar a santidade, a obrigatoriedade de ser santo, o desejo nosso de ser santo. Essa seda, o padre falou, lembra? Ela mostra, ela é azul e ela vai do azul escuro até vai ficando clarinho, assim. É a transição da noite escura. Na noite escura, o que marca é a cruz de Cristo. Não só o que a pessoa passa, mas também o meio de purificação é pela cruz. Essa cruz, na vida de cada um, Deus dá o fio conforme o cobertor. Deus sabe quando você pode passar de cruz. Quando você pega na vida dos santos, eles sofreram muito, mas não na época dos caras. Então, né, isso é uma responsabilidade nossa, por causa que ninguém pode falar assim: eu não aguentei, ou eu não conseguiria, ou não. Cada um tem a cruz na sua medida. A purificação no meio da noite, então, passa por aquilo que a gente viu ontem. Olha só, primeira coisa, a alma percebe que as coisas são incapazes de fazê-la feliz. Ela tem claridade nisso. Ninguém, nem nada é capaz de nos fazer feliz. Padre, eu entendo isso, muito bem, mas será que a gente entende isso na prática? Como é que entender na prática? Eu tenho humildade, eu não fico murmurando quando as coisas não dão certo. Eu dou mais valor para a busca das coisas daqui da terra do que das coisas do céu. A despossessão, que é, lembra, tirar o entulho, a nudez, a alma vai ter que ficar assim no estado de profunda humildade, tem que se despojar, tem que tirar tudo. Depois a grande purificação, que é assim, o alto da noite, o meião da noite, a grande purificação, que tem que purificar três coisas nossas: a nossa memória, né? As nossas memórias que a gente traz, aquilo que a gente interpreta errado da própria vida, ou apegado à própria história. Até de bens de
pessoa não troca a Bíblia dela é velha, tudo rasgado, mas ela quer vir naquela Bíblia, por quê? Porque se eu comprar uma Bíblia nova, todo mundo vai falar assim: o cara nunca leu a Bíblia, precisa nova. Então o cara vem com a Bíblia ali, fala tudo na folha, tudo espreiçado, tudo, porque fica pensando que os outros vão pensar. Você vê, é bobeira, às vezes ele tem uma virtude, mas essa virtude é ofuscada por bobeira nossa, por coisinha que impede ainda da gente se progredir na vida espiritual. E a purificação do intelecto, que acontece junto da memória e da vontade, ela vai acontecendo junto, porque de alguma forma, para purificar a memória e a vontade é necessária a nossa inteligência. Eu não digo uma coisa por cada um, né? Depois que passa por essa grande noite escura, por esse 3 horas da manhã, sabe, aquele escurão, aí já começa a clarear. Não passou por essa escuridão, aí começa a clarear. Então começa a alma, agora ela tirou o lixo. Agora ela, pelas mãos de Deus, ela vai se preparar para a união. Não é a união, ela vai se preparar para a união, vai se preparar para o casamento. Início da alvorada, a alma e a fé, ela tem outro entendimento das coisas, ela vê agora com claridade. No meio da noite, você está enxergando as coisas, por exemplo, você está enxergando a sua vida, o seu trabalho, até mesmo a sua organização, você está enxergando a partir dessas coisas aí, da memória errada, do intelecto errado, da sua vontade errada, muito bem. Passou por isso, agora a sua alma começa a enxergar tudo isso de forma diferente. Essa forma diferente é a forma verdadeira da coisa. Porque agora você não está iluminado mais pela sua capacidade, você está iluminado por Deus. Como é que Deus se ilumina aí? Pela fé. Então começa, por exemplo, a crescer no indivíduo, na pessoa, por exemplo, os dons do Espírito Santo, mas entre eles o dom da sabedoria, que é a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Muda a perspectiva. A pessoa enxerga de fato a verdade das coisas. Depois vem uma inflamação do amor. A pessoa começa a ter dores de amor por Jesus, pela Eucaristia, pela igreja, por Nossa Senhora, por Deus. Começa a doer na sua alma e no seu corpo de amor por Jesus. Ela fica inflamada por amor por Jesus, né? E aí, inflamada, pensa só, ela está disposta a dar vida, ela está disposta a ser humilhada, ela está disposta, e ela não liga para isso, ela não fica com juro dela, porque ela está inflamada de amor. Ela quer ainda mostrar que ama o amado, quer mostrar ainda que ama a Jesus. Então, quando vem essas provações, humilhações, enfermidade, tudo, ela fica até grata por poder sofrer por Jesus. Depois, por conta disso, ela consegue também entender uma unidade na criação. Ela começa a ver que tudo é como se fosse uma grande sinfonia que Deus vai conduzindo. Ela consegue ver que, por pior que uma pessoa seja, ela é amada por Deus. A grande questão de ser santo é essa: entender que eu sou amado por Deus. A pessoa que não está no caminho ainda é porque não entendeu isso. Mas o santo compreende que Deus ama aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não saiba. Então ela não quer fazer mal para o outro. Ele não quer fazer mal para a criação. Ele entende que tudo faz parte dessa orquestra. E tudo é dado como bondade de Deus. A unidade, e essa unidade dá uma comunicação. A pessoa então percebe uma comunicação entre as criaturas, entre as pessoas e entre o mundo angélico. E por fim, lembra? Tirou o lixo, tirou a sujeira, a alma estava nua. Agora é necessário que ela se vista para o casamento. Deus então vai vesti-la para a união, vesti-la para o casamento. Como é que acontece isso? A Edith Stein, ela coloca que Deus
nos veste com 3 vestes, então: verde, branca e vermelha. Esperança, a fé e a caridade. Tá bom? Isso que para o homem. Hoje já está claro. Hoje já é a união. Então, são coisas que acontecem em alguns aqui, ou são coisas que vai acontecer lá no céu. Tá bom? Experiência de morte e ressurreição. Não precisa disso. Como você viu, noite escura, claridade. Precisa passar pela experiência de morte e ressurreição. A contemplação descrita como uma experiência de morte e ressurreição. A alma passa por uma purificação, como a gente viu, semelhante à morte, mas emerge em uma união mais profunda e alegre com Deus, semelhante à ressurreição. Esse processo é simbolizado pela paixão, morte de Cristo, que conduz à glória da ressurreição. Tá bom? Então isso você já entendeu já desde o primeiro dia, né? O amor de Deus consumindo na alma. O texto fala do amor eterno como um fogo devorador que consome. O espírito humano é levado a uma transformação profunda por esse amor divino, que pode ser tanto purificador quanto destrutivo, dependendo da abertura da alma ao amor de Deus. Vamos comparar com o amor humano, o amor de um casal. Quando está com paixonite, no começo aí do namoro, está aquela paixonite que está 100 por hora, né? E aí a pessoa sente ali a dificuldade, por exemplo, de ficar longe da outra, de querer estar sempre perto, sempre abraçando, sempre com pipoquinha, sempre não sei o que, blá, blá, blá. Assim a alma fica em relação a Deus, mas fica ainda muito mais do que isso. Porque esse amor humano e o amor conjugal é um símbolo desse amor para com Deus. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem suspiros, ânsias de desejo de estar com Jesus durante o dia, fica pensando em Jesus, e uma imagem, uma música, já faz com que ela sinta uma dor no seu coração, ou um desejo muito forte de ir para estar com Jesus, ou pode pegar qualquer santo, você vai ver que no fundo é isso. Por que a missa desses santos demora? É por conta disso, por causa que esse amor, por exemplo, o Padre Pio ali se lembrava ali e tal, demorava. O padre falou ontem, não é porque eu podia demorar, que nem mim, mas é porque ele, por exemplo, o trato com a Eucaristia, o jeito que ele fazia, era algo que não era medido pelo tempo nosso, pelo relógio. Então, o que para o povo era 3 horas e meia, para ele era 1 minuto, 1 segundo, porque estava absorvido naquilo. Né? E quando terminava, ele também não percebia, ou às vezes ele queria permanecer ali. Né? São José Maria Escrivá fala disso, né? Que ele tinha essa dor profunda na sua alma quando ele não estava na missa. Então, durante o dia, ele ficava fazendo memória da missa, pensando na missa. Né? Eu vou encontrar com o meu amado daqui 2 horas. Mas assim, o namorinho, eu vou encontrar com a minha amada daqui 3 horas. Assim, o santo fica assim. Né? Vai criando esse desejo, essa ânsia, e está sempre com Jesus, no terço, na missa. Aquele Padre disse também, né? A gente precisa aprender a trazer, sempre que a gente vai rezar, a presença de Jesus do nosso lado, a presença de Deus do nosso lado. Você nunca reza sozinho. E assim, não é que você vai rezar para Jesus vir. Não, ele já está do seu lado. Você precisa perceber essa presença. Quem passou pela noite escura? O que acontece com a alma que passou pela noite escura? Operação maravilhosa de Deus. A alma sente uma ação divina poderosa e transformadora, que é comparada ao despertar de um sonho. A alma passa de uma compreensão limitada e natural para uma consciência sobrenatural e divina. Lembra que eu disse? Agora a pessoa compreende as coisas de verdade. Agora ela percebe que ela estava vivendo um sonho. Quando chegarmos no céu vai ser assim. A gente vai olhar para cá
e vai ver isso aqui que foi um sonho. Santa Teresa fala assim que quando a gente chegar no céu vai ser, e a gente olhar para cá, vai ser como a gente olhasse para a vida como se fosse uma noite mal dormida em um hotel de quinta categoria. A gente vai olhar como se não teria ido de nada, perto do que foi, perto do que está sendo, entende? Ela vai ter a noção exata da realidade das coisas. Já que eu estava falando na missa, lembra que a molecada aí fica com um negócio de super-herói, né? E no meio dos super-heróis aí tem um negócio agora de realidade paralela, né? O Homem-Aranha vai para outra realidade paralela, você vai para outra realidade paralela, assim. E quando a gente escuta esses filmes, vê esses filmes, a ideia nossa às vezes é achar isso. Por exemplo, que existe uma realidade paralela da nossa. Mas na perspectiva do céu, a realidade paralela é aqui. Aqui é o paralelo. A Bíblia assim já comove o coração da pessoa. Santa Teresinha chorava quando falava Pai Nosso. Ela não conseguia terminar o Pai Nosso que havia. Quando falava Pai Nosso, ela chorava. São Francisco de Assis guardava todo o papelzinho, toda a escrita que tinha a palavra de Deus, ele guardava. Porque aquilo já fazia, já queimava o coração dele já. Toma cuidado, não é esse escrúpulo que às vezes as pessoas têm, por exemplo, jogar a liturgia diária fora. Você tem que ver que o contexto dele ali é um contexto que não tinha muito papel, nem, né? Tinha só papiro, aquelas coisas todas, e o papel que tinha também era muito. Então, quando tinha alguma coisa escrita, né? Você tem uma ideia, no tempo de São Francisco, o livro de Isaías, só o livro de Isaías, o rolo, né? Menos era rolo, só o rolo de Isaías, ele trocou uma vez por um sítio. Uma pessoa que estava passando necessidade, e ele tinha o rolo de Isaías. A pessoa foi lá e falou: está aqui, vende. A pessoa vendeu e trocou por um sítio. Aí vem o evangelho e fala assim: tá vendo? A igreja escondeu a Bíblia na Idade Média, escondeu nada, gente, não tinha. Agora é fácil você falar sem brinco, tem no celular aí, né? Mas na Idade Média não tinha papel, não tinha gráfica, não tinha, né? Era caro, né? A pessoa para ter toda a Bíblia tem que ser milionária. Você repara que a coisa então era difícil de ter. Então qualquer palavra que eles tinham, qualquer já, eles guardavam. Mas o mais importante aqui é você perceber que eles entravam em êxtase, só que Santo Antônio, por exemplo, tinha que não conseguia terminar o Evangelho. O Evangelho parava no meio e cadê ele? Já perdeu, já estava lá nessa altura já. Entende? Um profundo amor pela palavra. E assim, a pessoa percebe que essa palavra, no fundo, é Cristo falando nele. Terceira coisa que acontece: revelação das belezas das criaturas em Deus. A alma percebe a beleza, virtude e graça de todas as criaturas de Deus. Essa visão unificada revela como tudo é sustentado e tem origem em Deus, elevando o conhecimento da alma a um nível sobrenatural. Então, aquilo que você sabe que aconteceu com São Francisco, o amor pelas criaturas. Mas, nessa época, nessa fase, o grande amor dele em relação às criaturas são as pessoas que estão no céu. Ele tem amor pelo cavalo, pela água, pelas pessoas que estão aqui, mas o grande amor dessa pessoa que está nessa fase é pelas pessoas que já estão no céu. Ele se torna amigo da turma do céu. Ele se torna íntimo deles. Ele se torna, por isso que, por exemplo, vira e mexe, você vê na vida de um santo, Santa Rita, lá aparece Santo Agostinho, São João Batista, por conta que se torna de fato amigo do céu, amigo da verdade, daqueles que estão na verdade. Remoção de véus para ver Deus. São Inácio fala que a gente enxerga Deus por véus. A gente tem falsas ideias de Deus no nosso coração. O caminho de conversão vai fazer com que a gente veja entre aspas, não com os olhos, mas que a gente enxergue de fato Deus tal como Ele é. Isso é tirando o véu. Por quê? Porque às vezes o véu pode ser, por exemplo, um módulo, uma má catequese que você teve, um filme errado que
você assistiu aí de Jesus, que interpretou Jesus errado, esse canal está no ar ainda agora. Um conceito que você tem de Deus que está errado. Entende que são véus que precisam ser purificados. Quando chega nessa fase, não tem véu nenhum. Tá bom? Deleite na excelência divina. A comunicação da excelência divina é uma experiência de imensa alegria e deleite, onde a alma se sente envolvida pela presença de Deus, compreendendo a harmonia e a beleza de todas as coisas de Deus. A pessoa tem prazer de falar das coisas de Deus, de rezar, de estar com Deus. Ela tem prazer. Olha a nossa oração como que é, não é pesado? Distração, tem dia que eu não quero rezar, tem dia que eu não tenho preguiça. Não, aqui já não. O Padre falou, nesse estágio, nem o demônio tenta mais. Ele já purificou os seus sentidos, né? Então, se ele purificou os seus sentidos, ele não vai cair na preguiça. Então, o demônio não vai tentar ele para ele cair na preguiça. Então, está ele, a alma e Deus só. Ele reza a alma e Deus só. E como o Padre disse, às vezes basta uma palavra, uma imagem, uma música, uma coisa para que o santo já vai para cima, já fica beirando o céu. Transformação da alma em Deus. A alma é transformada na medida que experimenta a profundidade e a riqueza da presença divina, tornando-se um reflexo de amor e da sabedoria e da beleza de Deus. Presta atenção, quando a gente pensa sobre o céu, a gente pensa de um modo muito infantil. Como o Padre disse, a gente precisa purificar também a nossa ideia de céu. Por conta dela ser infantil, é que a gente faz uma péssima propaganda dele, porque muita gente não quer ir. O céu vai ser nós dentro de Deus e Ele dentro da gente. Faz de conta que Deus é o sol. Quando a gente chegar lá, você vai entrar no sol e vai ser transformado no sol, sem perder a sua personalidade. Você vai continuar sendo quem você é, mas transformado nele. Isso que se chama de divinização, teoses ou união. No casamento não se torna uma só carne, nós seremos um só com Deus. Então não é simplesmente, sabe, nuvem, tocando harpa, não. É você em Deus e Ele em você. De modo que no céu você não vai amar a Deus com o seu amor. Por mais que você seja Santa Teresa d'Ávila, seja Padre Pio, no céu esse amor é chulé perto do que é o amor de Deus. Então no céu o que vai acontecer? Deus vai emprestar o seu amor para nós. A gente vai amar a Deus como Ele se ama, a partir de dentro, entende? A gente vai amar a Deus como Ele se ama. A gente vai enxergar Deus não com esses olhos aqui, mas com os olhos de Deus, como se fosse com os olhos de Deus. A gente vai penetrar nos mistérios divinos. Então vamos ser envolvidos. E é por isso que Ele vai usar chama de amor, vai usar o coração pegando fogo, inflamado, porque tudo isso são linguagens para tentar mostrar isso. Nós vamos entender as coisas não com o nosso entendimento. Ele vai emprestar a inteligência dele. Lembra que Jesus fala assim, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Muita gente pensa assim, para quando chegar no céu eu vou perguntar um monte de coisa para Jesus. Por que o senhor foi perdomo? Por que o Saturno tem anel? Por que quantos planetas tem no mundo? Não sei o que. Gente, quando você chegar no céu, Ele vai emprestar essa inteligência para você vai entender tudo. Você vai olhar para a sua vida e vai, entendi, agora entendi tudo que eu faço aqui. Mas isso vai ser assim, 2 milésimos, 2 segundos.
encarnação e da festa que a gente celebra depois do Pascal, que é a festa da Ascensão. Ele veio e se fez homem. Para quê? Para que a gente se faça Deus nele. Lá no Gênesis, o homem quis ser Deus sem Deus. Jesus veio e deu para nós a participação na divindade dele. Tá bom? Então o Senhor não é assim, essa coisa aí que aparece aí no filme, no verso, é bobeira. É a vida de Deus em nós. E aí São Paulo vai falar que ninguém pode ver, ninguém. A pessoa chega na santidade que ela já começa a viver isso. Ela não vive de forma perfeita isso aqui na terra. Por quê? Porque se alguém vivesse isso aqui, conforme ele vai viver lá no céu, essa pessoa morria de amor na hora. Ela não aguenta. Entende? Então Deus dá um gostinho só. Mas esse gostinho já passa aí com certeza. Percebe? Se a pessoa experimentasse de fato como vai ser lá, ela não aguenta. É tanto amor que ela tem tanto para Deus, cara. Tem um teólogo espanhol que ele fala que alguns santos morrem cedo por conta disso. Por conta que eles chegam nesse estágio e há um desejo tão grande de ir com Deus que de modo inconsciente a sua defesa, a sua imunidade ela baixa. E aí qualquer gripinha leva uma pessoa embora, um santo embora, porque está tudo baixo, a defesa está tudo baixo, não tem tanto para lá. Né? Ele não faz isso de propósito, não seria pecado, mas inconscientemente. Né? Então Santa Teresa d'Ávila tem um poema que ela escreve assim: ó, eu morro porque eu não morro. Percebe? Eu morro, ou seja, está doendo porque eu não vou logo para ele. São Paulo era São Paulo. Para mim, morrer é lucro. É vantagem que eu fique com vocês. Eu evangelizo, que isso aqui. Mas se perguntar para mim, eu quero ir. Entende? Vida silenciosa e suspiro na alma. É outra coisa. Essa mística, isso é um sinal, deve ser um sinal do seu progresso espiritual. Quanto mais você vai crescendo, vai buscando, vai se purificando, a sua espiritualidade tende a silenciar. Silenciar no sentido assim, você não precisa de barulho, de prova, demonstração de afeto a Deus. Você vai silenciando. Né? A sua oração pessoal vai se tornando silenciosa, no sentido assim de você vai rezar o Deus com aquela quietude da alma, aquela mansidão da alma. Por isso, tanta coisa importante na missa, né? A questão do canto, do barulho, das respostas, do silêncio na missa. A vida silenciosa é mais que uma ausência de palavras, é um estado de receptividade e atenção interior. Você, seu marido, sua esposa, quer que vocês estão num lugar assim, ó, alguém fala alguma coisa, você só olha para ele assim, ó, vocês já conversaram, não é? Um já entendeu que não é? É assim também com Deus. Só um olhar, pronto, você já entendeu o que ele fala. Não precisa ter palavra. A outra coisa é a intimidade de silêncio. Tem dia que vai no Santíssimo, vai na comunhão, vai, e você não fala nada, ele também não fala nada, mas você sai renovado, você sai com o coração pegando fogo. Por quê? Porque é um silêncio de amor. É como um casal que fica ali sem falar a palavra, fica um olhando para o rosto do outro e amando a outra pessoa.
O matrimônio espiritual, a união divina como protótipo, assim como a paternidade de Deus é o modelo para toda a paternidade, o casamento divino é, com o ser humano, é o arquétipo de todas as relações matrimoniais humanas. Isso significa que as relações conjugais humanas podem ser vistas como reflexos imperfeito da união perfeita e original de Deus e a alma. Aqui é importante o seguinte, que você já entendeu que é o caminho, e aí a alma é a noiva, passa pela noite escura, tudo isso você já entendeu, a gente já falou. Mas uma coisa interessante é que a partir disso é que você entende o que é o casamento seu. Olha o que o texto está falando, o que ela fala. A paternidade verdadeira é de Deus. Você que é pai, você é uma sombra da paternidade dele. O casamento de fato, o matrimônio de fato é entre Deus e a alma. O matrimônio de macho deve ser o quê? Sombra disso, exemplo disso. Aqui você vai entender um monte de coisa, né? Por que o casamento é indissolúvel? Por que é um caminho de santificação? Por que a sexualidade não pode ser com qualquer um? Não é? Se é um reflexo da alma com Deus, o seu casamento tem que ser isso também. Quem vai falar muito disso é o nosso segundo na teologia do mundo. Ele vai falar, olha que coisa que ele vai falar que a união conjugal feita conforme Deus espera e manifestando o amor entre eles é caminho de comunhão. De comunhão cósmica. Porque santifica o casal. Aquilo que é feito de modo natural e de modo, de fato, como amor entre o casal. Porque na comunhão você se torna um com Jesus. E você que é casado, diferente dos padres, tem esse caminho de santificação. Não é tudo, mas uma das coisas também é a união conjugal. O Papa já conseguiu desenvolver umas 10 catequeses disso aí. Só que o demônio, ele sempre faz paródia das coisas. Né? Então o demônio quer transformar o que é essa união conjugal como um sinal da união da alma com Deus. Essa palhaçada que eu hoje. Vamos ver se mais para frente a gente retoma a teologia do corpo, a gente faz mais ou menos o que a gente está fazendo aqui de modo esmiuçado. Relações humanas como expressão do discernimento, o padre falou, imagem da esposa, e aqui no final aí a última, tensão de busca e encontro. Esse caminho também tem muito a ver com o Cântico dos Cânticos, o livro do Cântico dos Cânticos. Então, isso tudo que o padre está falando, que o Senhor da Cruz falou, que Edith Stein falou, que João Paulo II falou, já estava na Bíblia. Já. Teve uma turma do judaísmo que não queria colocar o Cântico dos Cânticos na Bíblia porque achava um livro erótico, porque entendia o livro ao pé da letra, então falava do seio, do amor dos dois, não sei o que não. Houve uma outra linha que daí começou a interpretar isso do jeito que ele está falando, que aquele livro é uma metáfora da busca da alma com Deus. E aí entrou toda essa mística em cima disso. São João da Cruz vai falar que no Cântico dos Cânticos a gente devia ler de joelhos. Quem conhece o Cântico dos Cânticos? A alma está desejosa de Deus, está desejosa do amado. O amado, que é Deus, aparece e seduz a amada. A amada, nessa sedução, fica com a perna mole, fica grogue, sabe? Fica êxtase, fica grogue, fica. Quando ela volta assim, ele sumiu. Então, ela passou por aquilo. Ela fala, meu, esse cara é demais, eu quero de novo. Aqui sedução ainda não é intimidade.
é sedução, é cortejar. É por isso que tem um monte de chaveco lá no canto dos cantos, né? Vou falar, seus seios parecem duas gazelas saltitantes na montanha. Por isso que muita gente entendeu que esse livro aqui é meio pornográfico. Mas tem a ver com isso. Então, há um cortejamento, ela fica com a perna glória, fica com a perna mole. Quando ela volta assim, ele sumiu. Aí ela pega e sai correndo atrás dele. Vai procurando, de repente encontra de novo. Outra sedução. Olha, ele acordou, foi embora. Sumiu de novo. Entende? Ela passa a noite procurando ele. Chega uma hora que ela está procurando ele enquanto os guarda. E ela fala, está desesperada. E ela começa a fazer escândalo. Ela começa a falar: cadê? Onde está meu amado? Onde puseram meu amado? E ela enche tanta paciência do amado, dos guardas, que os guardas batem nela. E ela fica que nem morta. O amado fica sabendo que ela apanhou por causa dele. Aí o amado pensa: ela passou por testa. Noite escura. Não é? Noite escura. Ela não é qualquer um. Ela foi capaz de sofrer por mim. Ele então convida ela para ir para o castelo. Para ir lá na onde ele governa. Só que ele não leva ela na cama. Porque a figura ali do amado ali é de Salomão. Salomão tinha 1000 mulheres. Ele não leva ela na cama. Por quê? Porque na cama, nessa concepção dele, deitava todo tipo de mulher. Como ela foi provada e passou pela noite escura, ele leva ela na adega. Na adega. A adega é o cofre do rei. É a riqueza do rei, sabe? Quando chegava, por exemplo, um outro rei para visitar, aliás, quando ele tinha intimidade com uma dessas 1000 mulheres que o rei tinha, ele chegava lá, deitava lá na cama, ele era o rei, ele estava mandando para uma mulher que fazer tudo. E aí ele ia lá e mandava trazer um vinho: traz um vinho aí, tem que vir, pega o chapinha nela. Pega o samroque, pega, sabe, o sangue de boi. Pega vinho em pó. Quando vinha um rei, aí para impressionar o rei, ele ia lá e escolhia o vinho mais caro que ele tinha para mostrar para ele. Se ele está pegando ela e não está pondo ela na cama, e não está dando chapinha para ela, mas está colocando ela dentro da adega para ela escolher o vinho que ela quiser, então ela ganhou o coração do rei. Percebe? E aí o texto fala que tiveram amor, aquela coisa toda, parece música sertaneja, né? Na adega, nós nos amamos, foi no lugar do vinho, né? Veja então, por isso que Jesus, quando chega, ele transformava em vinho, porque ele é o cara da adega. O vinho que ele vai dar é o sangue dele. Quem tomar desse sangue dele vai ser um com ele. E aí tem o Apocalipse, né? Tá bom? Muito bem. O Senhor da Cruz sabia tudo disso. Então ele vai escrever agora. Vamos ver só um pedacinho do Maravilha inteiro. Ele vai escrever um outro poema que é o Canto Espiritual, que daí ele fala dessa união. Olha só, a busca da amada. Olha que São João da Cruz escreve. Aqui não é para buscar, aqui é a amada buscando o amado. Aliás, antes disso, quando tem essa união entre o amado e a amada, no canto dos cantos escreve assim, ó. Ela fala assim:
encontrei o amado da minha alma, agarrei e não vou mais soltá-lo. Antes eu comi ele e ele escapou, agora não escapou. Senhor da Cruz, onde que te escondesse? Pensa só em toda essa busca, tanto dos cantos da noite escura. Onde é que te escondesses, amado, e me deixasses com gemido? Como servo fugistes, havendo-me ferido, saí por ti clamando e já eras ímpio. Percebi, já foi. Na nossa vida é assim também, gente. Deus te seduz, você passa por essa experiência e daí você busca por que está aqui. Porque um dia Deus te seduziu. Então você vai fazer encontro, você vem na missa, porque você quer isso de novo. Entendeu? Você quer isso de novo, quer isso de novo. Então Deus faz conosco um caminho de aparece e se esconde, para nos seduzir, para que a gente corra atrás. Vai chegar uma hora, como o Padre falou, se já chegou, em que a gente vai ter que provar de fato que ama Ele. É a noite escura, é esse apanhar, é a cruz. Pastores que subirdes, além pelas malhadas ao outeiro, se porventura virdes, aquele a quem mais quero, dizei-lhe que adoeço pelo do morro. A alma encontrou lá os pastores. Se você vê ele, fala que estão morrendo. Pergunta às criaturas. Agora ela fala para as criaturas. A amada fala para as criaturas: ó bosques e espessuras, plantadas pela mão do meu amado, ó prado de verduras, de flores esmaltado, dizei-me se por vós ele há passado. Eu pergunto para as criaturas: ele passou por aqui? Tudo isso é o caminho lá que a gente viu, lembra? A pessoa procura Deus nas criaturas e não encontra. Resposta das criaturas. Olha a capacidade do santo fazendo isso, né? 1000 graças derramado, passou por esses soltos com presteza, e enquanto nos ia olhando, só com sua figura a todos revestiu de formosura. Ele passou por aqui. A gente tudo ficou bobo também. Só que ele deixou em nós beleza. As criaturas têm beleza. Ele passou por ali, ele deixou a beleza dele aqui. Amada, a noite sossegada, quase aos levantes do raiar da aurora, a música calada, a solidão sonora, a ceia que recreia e que namora. Lembra? No escuro agora está tudo em silêncio. Entrou enfim a esposa, no horto ameno por ela desejada, e a seu sabor repousa o colo reclinado, sobre os braços dulcíssimos do amado. Ela entrou, aqui no caso, no horto, no jardim. Ela entrou no jardim. Ele o acolhe, ela reclina a cabeça nele, ele acolhe ela com um abraço. O amado diz assim: aqui só está um pedaço, né, gente? Estou em casa, leia com calma, reza com calma. É difícil, como o Padre falou, mas é profundo. É difícil pegar a compreensão já de cara, até por causa do que o Padre falou, né? Da nossa fragilidade na vida espiritual. Sob o pé da macieira, ali comigo fosse desposada, ali te dei a mão e fosse renovada, onde a primeira mãe foi violada. Aqui ela está remetendo a árvore lá do Gênesis. Ele coloca macieira porque havia, até hoje, a gente pensa que esse fruto é a maçã. Então ele está falando assim: no Antigo Testamento, lá no Gênesis, a primeira mãe foi violada pelo inimigo. Agora, também, numa nova árvore, numa nova macieira, que é a cruz dele, a alma vai ser desposada.
Se lá atrás ela foi violada pelo demônio, agora a união deles vai salvá-la, vai, enfim. Né? Amada, após tuas pisadas, vão discorrendo aos jovens no caminho, ao toque da centelha, ao temperado vinho, donde emissões de bálsamos divinos. Ela está falando assim que agora, com tudo isso, todo vinho que lhe dá é fenomenal, né? É um bálsamo. Amada, olha aqui, ó, no interior adega do amado meu, bebi quando saía. Por toda aquela várzea, já não mais sabia. Várzea é lugar, hein? Não é? Ah, que várzea. E o Reneu é negro, mas o Paulista também, viu? Já nada mais sabia. E o rebanho perdi, que antes seguia. Meu, é tipo assim, ela saiu tonta ali da adega, que nem sabe mais onde está as coisas, não sabe onde jardim, não sabe onde está rebanho, não sabe onde está nada. Minha alma se avontada, como meu cabedal todo a seu serviço. Já não guardo mais gado, aí o padre falou, nem mais tenho outro ofício, que só amar já é um exercício. Entende? Não tem sentido mais nada, só vivo com o amor dele. Ali me mostrarias aquilo que minha alma pretendia, e logo me darias, ali tu, vida minha, aquilo que me desses no outro dia. Eu não vi mais, né? De novo, tem só um pedacinho aí. Muito bem, teve a união. Quais são os tipos de união que tem? Não é que existem só vários tipos de modos com que o santo pode se unir com Deus, né? Na vida de cada um é de uma forma. No céu vai ser na plenitude, toda a união, mas em cada um se manifesta de um jeito. Então, por exemplo, no santo pode ser a união das vontades, é um alinhamento com a vontade de Deus perfeito, é viver uma vida de virtude e obediência. Em outro santo, a união pode ser afetiva, um amor profundo por Deus, sentimento genuíno de amor e desejo. Em outro, uma união intelectual. Olha São Tomás, Santo Agostinho, eles chegam à união com Deus pela intelecção, entendimento de verdades espirituais, iluminação da mente. De novo, no céu aí vai ser tudo uma coisa só, mas aqui cada santo vai chegando para o meio de união. A união mística, comunhão direta e íntima com Deus, êxtase, visões, presença de Deus. Por que alguns santos têm êxtase e outros não? Por causa do caminho de união de cada um. Você pega, por exemplo, São Charbel, Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, são santos que têm bastante êxtase, São Felipe Neri. Você pega Teresinha, já não. Agostinho, já não. Mas isso quer dizer que eles não estavam unidos a Deus? Sim, estavam, mas de outra forma. Santa Teresinha, por exemplo, ela é afetiva. O amor que ela tinha por Deus. O Padre falou que ela falava o Pai Nosso, ela já chorava, a união mística, ela se dá principalmente pelo santo que tem muita vida de oração, uma oração perfeita. A união transformadora, em que a pessoa muda, a pessoa já é outra. Dom Bosco, por exemplo, foi esses dias. O padre já falou, né? Quando vai fazer o processo para ele ser santo, o médico escreve lá no processo. Eu olhava para ele e via Jesus. Eu via Jesus. O que é isso? Transformadora, sabe? A pessoa chega, a pessoa fala, a pessoa toca na outra. Ela não percebe a pessoa, ela percebe que Jesus está ali. A união consumada ou espiritual, a transformação total de Deus, paz, alegria e amor constante. Nas chamas do amor divino, como que fica aquele que chegou nesse estado? Então, assim, tá
tocando uma chama divina já, sabe? Já está transbordamento de gratidão, né? A pessoa queima o coração dela de gratidão por Deus. A pessoa tem uma iluminação de poderes e sentidos. Por exemplo, lembra no Atos Apóstolos, os discípulos passavam e a sombra dele curava tudo. As toalhas que Paulo usava curava as pessoas. Santo Antônio, por exemplo, quanto de milagres Santo Antônio fez. Você pegar também na vida dos santos, tem santo que não fez milagre aqui. Tem santo que fizeram alguns milagres. Tem santo que fez muito milagre. Tudo por conta da via unitiva de cada um. União com Deus, devolução de luz e amor ao amado. A pessoa, antes de tudo, se sente amada por Deus. A ideia nossa de santidade é assim, é como escola. Eu vou fazendo coisa boa, e daí Deus me dá nota 8, me dá nota 9, me dá nota 7, me dá nota 5. Por isso que a gente às vezes se sente assim, sujo diante de Deus. Isso é mentira do diabo. Porque antes de você fazer alguma coisa, Deus já te deu 10. Ele te ama. É isso que você tem que acreditar. Que Ele te ama. Se você acreditar que você é amado por Ele, aí você não vai pecar. Porque você vai ver tanto temor que Ele tem por mim, como é que eu vou retribuir com pecado, com injúria, com não. Então veja que as obras, elas passam a ser uma consequência do se sentir amado. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Veja, crer no que, gente? No que você tem que crer? Na Bíblia? Sim, é depois. Nos sacramentos? Sim, é depois. No que você tem que crer para ser santo de fato? Que Ele te ama. Que Deus enviou o seu Filho porque Ele te ama. Que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz para ressuscitar porque Ele te ama. E aí, por consequência, eu amo a missa, eu amo a Escritura, eu me santifico, eu deixo o pecado, entende? Como que a gente acha que a santidade? A gente vai fazendo coisa, aí chega num nível que não, gente, já é de graça. O santo, daí, ele não sabe o que faz para devolver isso. E aí se vê essas obras que os santos fazem. Mas é por conta antes eles se sentem amados. Então, a mentira do diabo, quando você, por exemplo, faz um pecado, ele faz alguma coisa e você se sente sujo, ou parece que dando mal para você. Deus não é professora do primário seu. Se você não levou a maçã para ela não te ama mais. Não é porque você conversou na escola, você não vai ganhar A positivo, A estrelado mais. Não é assim. Ele te ama já, antes de tudo. Transformação e brilho da alma. Mas falou São Charbel, lembra São Charbel? Que morre, o corpo dele fica lá 15 dias, o corpo dele vai ficar brilhando. Olha os santos, hein? De modo incorrupto, olha, né? Às vezes o padre falou também, semana da cruz, que se lembrava disso, e saía brilhando. Tem coisa que acaba sendo física. Por que acaba sendo físico? O santo não precisa. Essas coisas acontecem para nós, para ajudar a nossa prática. Não, o santo mesmo não precisa. Ele fica inflamado no amor divino, né? Ele está, veja, aqui vai voltar no limiar da vida eterna. Por que no limiar? De novo, se o santo, se a pessoa vivesse o que ele vai viver lá no céu, melhor que isso mesmo. Então ele está no limiar, no limite ali. Falando nisso, lembra Moisés quando ele entrava lá na tenda? Quando ele saía, ninguém conseguia olhar para o rosto dele. União com Deus unitrina, o entendimento do amor trinitário.
Olha, por exemplo, Santa Isabel da Trindade. Ela chega para o professor dela e fala assim: eu não sei o que tem no meu peito, mas que chega a doer na minha alma. Parece que tem uma presença, parece que tem gente morando aqui. E ele fala assim: isso aí é um negócio, na teologia se chama inabitação trinitária. A Trindade, quando a gente está no estado de graça, a Trindade está morando aí mesmo. E ela percebia isso. Quando ela falou isso, quando ele falou isso, houve um entendimento assim, disso tudo, de forma que ela pediu para ele ficar quieto. Fica quieto agora, porque eu percebi, sabe, como se fosse uma criança chutando no vento. Fica quieto, senão você vai trabalhar. Entre labaredas agora de vida e vida oculta do amor de Deus. A pessoa quer ficar oculta, a pessoa não quer mostrar tudo isso, ela quer ficar em Deus só. Sabe? Só que isso, de novo, não é assim um intimismo, ela em Deus só e o resto se dando. Ela quer ter essa ocultação de Deus no segredo dela. Santa Teresa d'Ávila, ela chega uma hora lá que ela virou como se fosse a atração do circo. Quando ela comungava, ela levantava do chão. Então, o povo começou a ir na missa para ver a santa que povo. E ela ficava brava, porque não era para ver ela. Ninguém para cuidar disso para ninguém ver. Então ela rezava para que Deus não desse isso para ela. Olha aí. O santo não quer fenomenismo, não quer ter visualização, ele não quer, porque ele diz só do amor de Deus, porque ele está purificado, né, dos desejos, dos bens espirituais. Você lembra que o pai falou, quando ia comungar, antigamente tinha aquela mureta aqui assim, ajoelhava e o padre ia passando dando comunhão. Ela então, na hora da comunhão, ela agarrava nessa mureta, apertava e falava: Jesus, não deixa eu subir, não deixa eu subir. Mas na hora que o padre falava corpo de Cristo, eu olhava para Jesus. Mas um santo tem que vida oculta. O padre escondia a chaga. É assim, sabe? Você pega, por exemplo, o testemunho do João Paulo II, quem conviveu com ele, quanta coisa que ele fazia escondido que eu não sabia. Ele estava no chão, dormia no chão, comia o que gostava, fazia penitências, usava silício, sabe o que fala? Ele está fazendo só, ele só. A vida oculta de Deus. Muito bem, para terminar agora, ela descreve a escada do amor, a escada secreta, que é como se fosse um termômetro ainda mais espiritual, que também dá para ver mais e mais como é que você anda aí, nas pernas. No primeiro degrau, vantagem da alma. A alma se torna avessa ao pecado e a tudo que não é de Deus. Segundo degrau, busca incessante de Deus. A alma busca Deus em tudo e por meio de todas as coisas. Ela se torna consciente de Deus em cada aspecto de sua vida. Terceiro degrau, trabalho árduo e calor. A alma realiza obras por Deus, sentindo que tudo é suficiente. Há uma sensação de inutilidade, profunda tristeza pelo que é percebido como inadequado diante da grandeza de Deus. Uma tristeza não de fazer mal feito, mas em não conseguir retribuir aquilo que Deus faz por ela. Isso aqui também é outra coisa que tem que perceber. Nem que você chegue nesse estágio de santidade, nem que você viva na 18ª morada, você nunca vai conseguir amar a Deus como Ele te ama. Nunca. Ele te ama mais do que pode dar. Quarto degrau, sofrimento constante sem cansaço. A alma é fortalecida no espírito, superando cansaços,
reclamações, humilhações. O foco é inteiramente agradar e servir a Deus, independente do custo pessoal. Quinto degrau, ansiedade ardente por Deus. Há um desejo intenso e impaciente de união com Deus. Morro porque não morro. Qualquer atraso na realização desse desejo é doloroso e difícil. O santo, gente, olha só, chega no estágio da vida espiritual. Veja, pecado mortal ele nem pensa em fazer. Você viu o primeiro degrau, não está falando aí, nem pensa em fazer pecado grave. Os pecados leves e poucos. Mas chega uma hora que nem pecado leve ele faz imperfeição. Uma imperfeição é quando não é pecado. Então, por exemplo, espirrou na missa. Teve um dia que você não conseguia dormir. Ela foi fazer o exame de consciência e tinha algo que estava tocando o coração dela. O que será que é? E ela fazendo memória do dia, e ela, aí no meio da noite ela lembrou que ela esqueceu de devolver para a Bíblia. Não é pecado. Mas é algo que é perfeição, entende? Não no sentido perfeccionista, mas no sentido de agradar a Deus. E tudo isso por quê? Porque ela vê que isso pode atrasar essa união. Pensa assim, quando você está fazendo regime, e a gente está lá, maior sofrimento, ele faz musculação, ele faz caminhada, e come não sei o que, e blá 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 blá. Até que bem, de repente aparece lá um sorvetado, vai sorvete, você não vai. Aí você come sorvete e tal, daqui a pouco, aí depois que passou, você pensa assim, meu, isso aqui vai atrasar todo o esforço que eu estava fazendo. Entende? Eles, minha imperfeição vai atrasar o que eu estava fazendo, eu quero me unir logo com Deus. Corrida, a gente pensa assim, não faz hoje, amanhã você pega. Olha a diferença. Amanhã você confessa. Pode ter lá amanhã. A gente não pensa nisso. A gente não pensa que aquele pecado vai atrasar a gente. Corrida leve para Deus. A alma corre levemente em direção a Deus, fortalecida pelo amor. Esse degrau é marcado por quase perfeita purificação da alma. Sétimo degrau, ousadia veemente. A alma torna-se ousada em sua obra por Deus. Não é hesitação, vergonha. A alma pede audaciosamente a Deus e é frequentemente atendida. Oitavo degrau, união com a amada. A alma é capturada pelo amor e une-se a Deus. Embora a união seja alcançada, pode não ser contínua. Nono degrau, que é o último degrau aqui nessa vida. Perfeição e queima suave em Deus. Esse é o degrau dos perfeitos, onde a alma queima suavemente em união com Deus. A queima suave é causada pelo Espírito Santo devido à intensa união com Deus. A alma desfruta de uma riqueza e bem-estar indescritíveis nessa união. Nessa vida, esse é o maior estágio que tem. 10º degrau, total assimilação a Deus. Esse degrau alcançado após a morte, quando a alma se une totalmente a Deus do céu, caracterizado pela visão clara de Deus, levando a uma completa semelhança com Ele. A alma torna-se Deus por participação, alcançando o ponto culminante da escala. Por último, assim, todos nós, a gente vê, e a gente tem muito que correr atrás, de ir atrás. As coisas não são preto no branco, assim, sabe? As coisas se misturam. Então tem coisa que você está adiantado, tem coisa que você está atrasado. É assim a vida nossa, né? Aqui, eles, os santos, colocam só um esboço para a gente entender. Mas tem coisa que nem diz da mão, tem coisa que você está mais adiantado, tem coisa que ainda não. Então não desanima. Pega essa santidade, é Deus que nos faz santos. Não fica olhando para essas coisas e falando, não é para mim, porque é. Toda essa coisa é o caminho nosso. O santo é capaz de mudar o país, mudar a cidade, mudar. O santo impacta o seu entorno, o santo muda o seu entorno. Por causa dessa presença de Deus. Então tudo isso é para nós.
Sabendo dessas coisas, agora a gente precisa orientar a nossa vida e perceber que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para buscar. Uma outra coisa é o seguinte: não se mede essa questão de integral por tempo. Nossa, fiquei, sei lá, 10 anos na noite escura. Pode acontecer. Tem santo que ficou a vida inteira na noite escura. Mas quando acontece isso, aí as outras etapas Deus dá rápido, sabe? Então, não se mede por tempo, mas por amor. Então, numa dessa, uma etapa que você está demorando para sair, quando você pega, por exemplo, o exemplo de Santa Teresa, do castelo, das moradas, de modo geral, a gente passa com a terceira morada. A maior parte de nós aqui não está na terceira morada, que é um sofrimento para sair. A gente não quer queimar a nossa riqueza. O jovem rico estava na terceira morada. Era bom fazer os mandamentos e tal, mas quando pediu para tirar a riqueza dele, ele não quis. De modo geral, essa terceira morada é assim: tá bom o que eu faço. E aí a gente para por ali. E aí a gente se arrasta. E muitas vezes a gente se arrasta anos e anos nessa terceira morada. Mas se consegue pular, então a gente não desanima, a gente pede essa graça para Deus e cada um vai buscando fazer aquilo que percebe que tem que melhorar, precisa fazer melhor, tem que buscar a vida de oração, a vida sacramental, tá bom? Ao longo do ano, o padre vai fazer assim esse ano. O padre vai escolher alguns livros, o que Deus colocar no coração dele, e aí a gente pega assim 2, 3 dias e faz uma exposição do livro, tá bom? Em vez de fazer um curso longo. O curso turismo continua, mas daí a gente faz esses cursos passados aí, conforme alguns livros que forem aparecendo, tá bom? Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Proteção da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Santos, Santa Teresa da Cruz, Santa Ana da Cruz, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor.